Vou falar de movimentos contra partidos ou movimentos versus partidos. Este foi um tema que nos últimos tempos eu discuti muito com o Miguel é um tema que veio muito à baila até nas eleições presidenciais, era a candidatura da cidadania, a candidatura dos movimentos e havia a candidatura dos partidos. Bom, sobre mim, eu diria um partido em 2010, fundei um movimento, criei uma página no Facebook e vim ao Ignite apresentar isto tudo. Portanto, fiz duas coisas que aparentemente eram contraditórias, aderir a um partido e fundar um movimento. O movimento qual é que era? O Adere, Vota e Intervém num Partido, Cidadania para a Mudança. Já temos 4.400 pessoas no Facebook, já apareceu uma reportagem no Expresso, já fui à televisão, assim, uma intervenção meio maluca no prós e contras, mas que está a ganhar alguma projeção e está a funcionar bastante bem. A ideia base é simples, é que de facto os partidos políticos estão em mau estado, perderam muita qualidade nos últimos 20 anos e nós temos de aderir e intervir nos partidos, isto é, recuperar aquela enorme massa de militantes que é necessária para os partidos terem qualidade. Isso só depende de nós. Mas a principal objeção que tem surgido é, mas por que não intervir em movimentos? Os partidos são difíceis, as secções são uma coisa esquisita, não se consegue fazer nada, movimentos são muito mais interessantes. Portanto, por que não intervir em movimentos e não em partidos? E depois reparei, de facto, começou-se a exigir esta dicotomia, partidos versus movimentos, políticos contra a sociedade civil, política e cidadania. Estas eleições presidenciais ficou escancarado que existe esta divisão e esta forma de ver a sociedade. Um ponto que toda a gente concorda é que temos de ter partidos políticos. Não há nenhuma democracia no mundo que não tenha partidos políticos. É um fato objetivo. Portanto, a maior parte de nós aceita isso. Mas, por outro lado, todos nós achamos que, bom, os movimentos são muito mais interessantes. Há mais escolha, nós podemos fazer um movimento, são mais ágeis, encontramos pessoas até com as quais nos identificamos. Portanto, os movimentos são algo bastante mais interessante e conseguimos concretizar coisas de facto com os movimentos, coisa que nos partidos é muito mais difícil. O Ignite é um extraordinário exemplo, o Adere, o movimento que eu lancei, e outros movimentos. É inconcebível, quer dizer, por exemplo, o movimento anticorrupção ser fundado pelo PS ou PSD, ou o Ignite ser lançado pelo PCP. Coisa que era, portanto, é importante haver os movimentos e é um grande fator de mudança. Mas o que aconteceu foi que se criou um muro ao poder político. Os partidos fazem umas coisas, que nós votamos 4 em 4 anos para decidir quem é que vai para lá, e depois os cidadãos e os movimentos do outro lado. E as duas coisas não jogam e andamos todos a tentar puxar para Portugal. O problema desta divisão é que temos partidos e políticos cada vez mais fechados, mas com um poder enorme, eles decidem imenso sobre o nosso futuro coletivo, e cidadãos e movimentos muito ocupados, mas sem nenhum poder ou influência. E é assim que se constrói o melhor futuro? É o meu ponto de interrogação. E não. De facto, o que se está a assistir nos últimos 20 anos ou 15 anos é um poder político cada vez mais desqualificado e menos representativo, uma sociedade civil impotente, um bocadinho frustrada, e Portugal está a definhar nos últimos 10 anos, toda a gente tem consciência disso, ao contrário do resto do mundo. A mudança que hoje é isto, os partidos têm de ser representações da sociedade civil, têm de representar a sociedade civil, e isso cabe a nós. Não é aos partidos, cabe a nós assegurar que os partidos são representação da sociedade civil. Portanto, o que nós propomos é, de facto, cidadãos e movimentos, este muro tem de desaparecer e os cidadãos e os movimentos têm de avançar para os partidos, têm de participar e intervir nos partidos, têm de ter poder de voto nos partidos. É uma realidade completamente diferente e, no fundo, o que estamos aqui a falar é ter cidadãos informados, intervenientes, exigentes, empreendedores dentro dos partidos, filiados nos partidos, os partidos em que votam, para lá eleger melhores lideranças, eleger melhores políticos, sancionar o que está mal, no fundo, vincular as ideias que nós temos aqui dentro dos partidos. Portanto, o que nós propomos, e o novo discurso deve haver em Portugal, é partidos e movimentos, partidos e sociedade civil, política e cidadania. Esta separação não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Claro que os partidos e a política não são um mar de rosas. Os partidos visam conquistar o poder, são instituições quase militares de conquista de poder, visam distribuir cargos, são clubes defensores de uma ideologia. Tem estes aspectos todos, como o Manuel Forjás até falou um bocadinho disso, mas também tem uma componente extraordinária, que são uma associação de pessoas livres, que partilham valores idênticos, que têm projetos convergentes para o país e elegem democraticamente os seus líderes e os seus programas. Elegem democraticamente os seus líderes, tal como o Paulo Portas vai ser hoje eleito. Esta frase é muito interessante, numa democracia... Ele conquistou a liderança do PSD numa eleição contra Ribeiro Castro, há uns anos atrás. Numa democracia o cargo importante é o de cidadão.
E a forma como o exercemos é que é absolutamente decisiva, absolutamente decisiva. Portanto, os cidadãos e os movimentos precisam de mudar a sua relação com os partidos e com a política. E esta é provavelmente a mudança mais importante que nós temos de fazer no nosso país. Não é do déficit, não é do Estado, é a nossa atitude, é mudarmos a nossa relação face aos partidos e face à política. As boas notícias é que esta mudança não depende dos partidos, do político, do presidente, do FMI, só depende de nós. Só depende de nós. Se nós mudarmos esta nossa atitude e decidimos intervir e votar naquelas eleições partidárias, nós estamos a mudar estruturalmente o nosso futuro e a política em Portugal. Portanto, pensem nisto. De facto, o futuro da política e dos partidos e do nosso país depende essencialmente de nós e da nossa mudança de relação com a política. A mensagem final é: movimentos e partidos, sociedade civil e política devem trabalhar em conjunto e nós somos responsáveis por assegurar isso. Muito obrigado.